Oi pessoal, tudo bem? Chegamos à marca de 3 vídeos no canal. Exatamente, 3 vídeos no canal. Então nesse terceiro vídeo eu decidi falar sobre minha última leitura, né? E eu acho que ela merece muito um vídeo só pra ela e um vídeo falando muito sobre ela, né? Porque não é uma obra que tem que ser falada em pouco tempo e ela é uma obra que precisa ser falada sobre. E eu tô falando sobre o Eternauta. O que eu posso dizer para vocês sobre o Eternauta? É que provavelmente vocês viram, se você está vendo esse vídeo, e você está minimamente ciente sobre o que acontece no mundo dos quadrinhos no Brasil, é que se fala muito sobre o Eternauta, né? É o último lançamento da editora Pipoca e Nanquim, e todo mundo falou como se isso fosse uma das maiores obras, não só dos quadrinhos, mas literária de todos os tempos, né? E eu eu acabei comprando peixe, tá, gente? Eu peguei na pré-venda, paguei lá 130 mangos, né, pelo gibi, achando que eu ia ler algo do nível Alan Moore, algo do nível Neil Gaiman, algo no nível Frank Miller, né, que são os grandes quadrinistas de todos os tempos, né? Ou os autores das maiores obras, né? Como Watchmen, V de Vingança, Sandman, Cavaleiro das Trevas, né? E até mesmo Maus, né? Do Art Spiegelman. E eu fiquei no início, eu fiquei ansioso para ler, muito ansioso para ler, eu queria ver se realmente era tudo isso. E eu já tinha lido uma obra dele, que eu inclusive coloquei no último vídeo, né? Eu tinha lido Sherlock Time, que é muito bom. É realmente muito bom. E me deixou muito ansioso para ler. Muito ansioso, porque eu pensei, cara, se aquilo ali já é muito bom, já é muito legal de ler. Imagine então o Eternauta, que todo mundo fala que é a melhor obra do Osterheld, né? E eu nunca tinha ouvido falar nada sobre o Francisco Solano Lopes. Eu sei que ele tem outras obras lançadas no Brasil, como Ministério, Evaristo. E pensei, bom, deve ser muito bom, né? Já que ele é da mesma escola, né? Mesmo período, mesmo lugar, mesmo seguiu um caminho um pouco parecido com o do Alberto Brecht, apesar de ter um estilo totalmente diferente de desenho. Então eu pensei, bom, espero que isso não me desaponte. E então a pergunta do vídeo é justamente essa, né? O Eternauta. O Eternauta é tudo isso mesmo? É tudo isso que as pessoas falam? É realmente, ele realmente vale o preço que está sendo pago por ele? Realmente vale esforço para ler todas essas páginas, né? Já que ele é um livro bem grosso, né? E será que ele realmente vale a pena? E senhores, senhoras e senhores, né? A resposta é sim. E não só é sim, como ele vai te surpreender, porque tudo que as pessoas falam sobre ele, na verdade, é muito pouco. Minha opinião é essa, tá? Isso aqui, isso aqui não tá no patamar de V de Vingança, não tá no patamar de Watchmen, não tá no patamar de Cavaleiro das Trevas, de Maus. Isso aqui tá acima de tudo. Isso aqui tá acima de tudo isso. Tá acima. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte:
é que, primeiro de tudo, isso aqui não pode ser lido com a mente fechada. Não pode ser lido sem entender o que estava acontecendo na Argentina na época. E não pode ser lido sem interpretar o que está sendo passado aqui. Porque é assim, né? Falar um pouco sobre a história do livro, né? Ela começa com um senhor, ele tá na casa dele, e de repente, na cadeira na frente da casa dele, começa a surgir um homem, do nada. Como se fosse uma figura surgindo, assim, do meio do nada. Como se estivesse se teletransportando para a cadeira na frente dele. E até que realmente ela se transforma em um homem, né? E ele se apresenta e ele diz que ele se chama Rua Salvo e que ele é chamado de O Eternauta, que dá o título à história. E então, o Rua Salvo, o Eternauta, como ele se chama, ele vai contar a história do quadrinho. No caso, uma das histórias da vida dele, já que ele menciona isso também no início da história, uma das histórias da vida dele. O que dá a entender que ele é um ser, né, que viveu muito, que está há muito tempo vivo, ou que ele viveu coisas que nós, pessoas normais, geralmente não vivemos, né? E então ele começa a contar uma história. Essa história se passa em Buenos Aires, no mesmo local onde ele surge. E ele começa a contar uma história de que ele estava na casa dele, no sótão, com os amigos, jogando carta, até que eles escutam um estrondo na rua. E logo após um estrondo, a luz acaba. Ou seja, eles têm um estrondo na rua e não tem mais eletricidade em casa. Isso vira um cenário de pânico em qualquer lugar, não é mesmo? De certo pânico, um pânico pequeno, digamos assim. Então eles olham na janela e tá nevando em Buenos Aires. Começa a nevar em Buenos Aires. E tá totalmente fora da previsão para aquele dia ou pro dia seguinte, para aquela noite. E então eles começam a perceber, olhando pela janela, que aquela neve tá estranha, que aquela neve brilha no escuro, que as pessoas estão todas mortas na rua. E então eles presumem uma coisa, né? Alguma coisa infectou o ar. O ar está infectado. Ou então a neve é o motivo de tudo isso. E a história começa a partir daí, desse momento de incerteza, de preocupação, e que no início os personagens acham que vai ser resolvido rapidamente, não é mesmo? E o que eu quero dizer para vocês agora, contém um pouco de spoilers, tá? Sobre a história, mas eu acho que precisa ser comentado. Então, se você não se importa com spoilers, você pode seguir olhando o vídeo a partir daqui. Se você se importa, você pode deixar um like, você pode ir atrás e comprar essa HQ, o que eu recomendo imensamente, e que você encontra com desconto na Amazon, por exemplo, né? A Amazon tava, por mais que tenha acabado a pré-venda, a Amazon botou de novo em promoção, um pouquinho mais caro do que na pré-venda, mas ainda está com desconto, né? Então, se você quiser adquirir, você pode adquirir por lá com desconto. E eu acredito que no site do Pipoca Nanquim também tenha desconto, tá? Então, corre lá. Mas enfim, continuando agora com spoilers, né? A primeira coisa que me chama atenção na história é o quanto o Juan Salvo ele é um personagem humano, né? Talvez ele seja o personagem mais carismático que eu já tenha visto, tanto em histórias em quadrinhos, quanto livros, quanto filmes. Carismático no sentido de que tu se identifica muito com o Rua Salvo. Se identifica muito com ele.
com os relatos dele, com a forma como ele reage para cada situação, como ele sente medo, como ele tem picos de adrenalina e como ele se preocupa muito com a família dele. E tanto que quando ele percebe o que realmente está acontecendo em Buenos Aires, na casa dele, a primeira coisa que ele faz é gritar o nome o nome da esposa e o nome da filha dele. Então só com isso, eu já senti o tipo de personagem que tinha sido criado ali e o tom que seria levado para o personagem, né? E nós somos apresentados a outros personagens, né? No início e depois a gente é apresentado outros personagens, né? O único que fica do início ao fim com o Juan na história é o Favalli, né? Que é o professor. E também tem o outro amigo, os outros dois amigos deles, né? O Polski e eu não me lembro o nome do outro agora, mas o Polski ele tem uma reação muito parecida com a do Juan, né? A diferença é que o Polski ele não estava em casa. Então ele pensa na família dele e a primeira coisa que ele faz é ir para casa, ir atrás da família dele. E ele não pensa em mais nada além de ir atrás da família dele. Ele fica completamente cego pela emoção e ele sai porta fora. E por sair porta fora, ele acaba morrendo na frente da casa do Juan. Isso já, só com esse início da história, tu já se sente impactado com o que tá acontecendo, tu já se sente horrorizado, né, com a situação na cidade. Mas tu percebe o quão humanos são os personagens, né? E então começa a surgir o personagem que é o Favalli, né? Que pra mim ele é essencial na história. O professor, ele é o lado ele é sempre o lado lógico, né? É quem tá sempre tentando buscar as melhores soluções, quem tá sempre pensando antes de agir. E é justo por conta dos pensamentos dele, das reações dele, que o Juan e a família conseguem se manter vivos, né, no início da história. E no momento, no início, quando o Juan ele tá desistindo de tudo, ele já tá completamente desesperado, o Favalli vai lá e fala algo que traz a esperança de novo, né? E talvez seja simbólico isso, né? O fato do Favalli ser um professor, né? De buscar a solução lógica, né? De buscar a solução, né? É a função do professor, não é mesmo? De tentar trazer sempre uma resposta, né? Tentar sempre buscar a melhor maneira, né? De prosseguir. E, enfim, né? Depois tem toda a questão do da união coletiva, né? E os impactos disso, tanto positivos quanto negativos, né? Começa com um pequeno grupo, né? Que é o Favalli, o Juan e o outro amigo deles, que eu não vou lembrar o nome de novo, porque ele parece muito pouco na história. A Helena e a Martita, né? Até que o Juan encontra o Pablo, aí o grupo fica maior, e eles começam a perceber que eles estão sendo perseguidos, né? E tudo isso complementa muito a história, né? Porque enquanto a gente tem um grupo como o do Juan, que é um grupo que está focado num objetivo que é sobreviver e preocupado com o bem-estar coletivo, a gente tem outros grupos na história, né, que aparecem bem brevemente, que são os grupos que estão preocupados no individualismo. E por conta do individualismo, eles acabam prejudicando a sobrevivência dos demais. E prejudicando a própria sobrevivência, né? Afinal, né, o homem que mata esse companheiro do Favalli e do Juan,
ele tenta, né? Ele tenta invadir a casa deles e ele acaba sendo morto, né? Então, o que poderia ter tido uma solução muito simples, né, de união, acaba se tornando um problema justamente porque causa a morte de duas pessoas. E tu pensando no ponto de vista da história, que é justamente no herói coletivo, justamente na união fazendo a força, né, de que duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas têm mais força juntos, pensam melhor juntos, buscam uma solução melhor, né? Isso mostra justamente o contraponto, né, de tudo isso. Então, além de tudo isso, né, tudo isso só no início da história, só no começo, né, todas as situações que vão acontecendo depois, de quando eles começam a ter sucesso e eles começam a criar uma mini sociedade, né, tipo, autossustentável quase, né, já que eles conseguem mantimentos para mais de 2 anos na nevasca. De repente eles descobrem que existe uma resistência, né, e novamente, né, o lado humano do Juan aflora de novo, né? O lado de que ele tem que escolher se ele quer ficar com a família dele ou se ele quer ajudar a salvar o mundo. Porque naquele momento eles já tinham reconhecido que o inimigo era fora do mundo, né? Já que a história é justamente sobre uma invasão alienígena, né? E então, ele tem esse pensamento, esse debate nele que, apesar de ele passar muito rápido na história, eu acho que é um debate que qualquer pessoa passa nesse momento, principalmente com o teor político da história, né? Eu acredito que toda pessoa que passa por uma situação como a do Rua Salvo, em que ela tem que se manifestar, em que ela tem que empunhar uma arma para buscar uma solução para a família ou uma solução para a sociedade em que ele vive, eles têm esse pensamento de o risco que eles correm e se isso vai, de certa forma, prejudicar a família dele, né? E então eles aceitam. E aí vem para mim o grande ponto da história, assim, fora toda essa questão de imperialismo e essa questão de deles estarem constantemente constantemente sendo usados pelos alienígenas, né? E sobre as críticas ao governo argentino, eu acho que o principal ponto da história mesmo, nessa parte do herói coletivo, que é, como o próprio Osterheld fala, né, o foco da história é o poder coletivo, né? É quando aparece o Franco na história, né, que é o torneiro mecânico, é o metalúrgico, né? Ele nada mais é que um metalúrgico. E aí a gente tem a formação do grande trio da história, né? O grande trio, né, que é o Franco, o Juan e o Favalli. E chega até a ser curioso, né? Porque o Juan na história, ele é retratado como um dono de empresa, né? O Juan, ele é o dono de uma empresa. E claro, ele é dono de uma empresa pequena. E aí ele é ajudado por um professor e por um metalúrgico. Principalmente esses dois aqui, que é o que chama mais atenção, né? O metalúrgico e o dono de empresa, né? E por mais que o Juan seja uma pessoa que está sempre pensando duas vezes, um personagem que ele está sempre, de certa forma, preocupado com o futuro, né? Que ele está preocupado com o que vai acontecer depois, ele está sempre, de certa forma, precavido, né? Ele pensa, ele se preocupa não só com ele, mas com a família dele. Ele pensa no grupo dele, né? Quando ele se torna um líder do grupo. O Franco, ele tá sempre disposto a ir na frente. Ele tá sempre disposto a colocar a vida dele em risco pelo sucesso do grupo, né? E vira um contraposto muito legal, né? Essa parceria que eles criam na história, né? Entre o Franco e o Rua Salvo. Justamente porque a gente está falando do empregador e do empregado, né? E eles, muitas vezes, não só o Franco se coloca para proteger o Juan, quanto o Juan se coloca para proteger o Franco. E isso traz até uma grande metáfora, né? Uma grande sugestão para a sociedade, né? Eu trabalhei em metalúrgica já e
o sucesso da metalúrgica, ela se dá muito a essa colaboração, né? Esse cooperativismo que acontece entre o dono da empresa, entre o gestor, entre o gerente e o operário, né? Então, ali realmente mostra isso, e no meio de tudo isso tem um professor, né? Um professor que a gente pode até ver como uma forma de mais uma maneira de mostrar, né? Que quando uma educação e até mesmo um, um operário, né? Que é justamente as pessoas que movem o país, junto com as pessoas que empregam, tu consegue criar uma força muito forte num país, né? Com educação, com emprego e com valorização dos funcionários, né? Então eu acho que ali já tem mais uma grande artimanha do Osterheld ali, né? Porque eu acho que toda essa história ela é uma grande artimanha dele para fazer várias sugestões sobre a sociedade e ideias que ele tem para a sociedade também, né? E eu acho que essa é uma delas, né? E além disso, né, a gente tem os vilões da história, né? Os cascudos, os homens robôs, os mãos, os Gerbos, se eu não me engano é o nome deles, e o vilão principal da história, que são eles. Eles. E essa é a sacada genial da história, na minha opinião. Essa é a grande sacada. Porque, no fim das contas, né, os cascudos são, por mais que eles sejam o grande exército, né, eles sejam a grande quantidade, força massiva, eles são muito frágeis, né? São muito frágeis. E eles, logo tu percebe que eles estão sendo manipulados. Apesar de serem frágeis, eles estão sendo manipulados por um ser que a gente não sabe quem que é ainda na história, né? E no início, eles parecem se mostrar uma força opressora, uma força difícil de ser lidada, e logo os personagens percebem que não, na verdade eles não são difíceis de um problema difícil de solucionar, né? Uma força que apesar de em grande quantidade, ela não tem coordenação e não possui um grande poderio, né? Isso sim pode ser uma das grandes sugestões que ele faz na história em relação à sociedade, né? Já que eles são a grande ralé ali, né? Eles são sempre jogados na frente e sendo usados, né? Pelos mãos, que depois são apresentados como os mãos dos grandes manipuladores, né? Deles. E então a gente tem os homens robôs, né? Que aí é uma das partes que me pega muito na história. Me pega muito. Porque o que é os homens robôs para a história, se não pessoas assim como o Osterheld, assim como eu, assim como você que está lendo, que está assistindo o vídeo, do que pessoas que são manipuladas para fazer algo que no fim das contas não é vantajoso para elas, né? Claro, ali sofrem uma lavagem cerebral, eles estão sendo manipulados por controle remoto. Mas isso eu acho que ele fala muito sobre a manipulação até da mídia, né? A gente pode dizer até. E, e como a gente pode ser facilmente manipulado, né? Até tem um quadro na história que fala sobre isso, como os homens podem ser facilmente manipulados e eles nem sabem que estão sendo manipulados, né? E justamente no embate com homens robôs. Então é justamente isso que ele fala na história. São as pessoas que elas são enganadas a acreditar em algo que na verdade não é vantajoso para elas. E vendo isso como a história era escrita durante uma revolta, um golpe militar, né, na Argentina, faz muito sentido, né? Até porque a gente vê isso hoje até mesmo no Brasil, né? A gente vê pessoas que seguem cegamente a sua crença política sem pensar se isso realmente é vantajoso para elas ou não, né? Então, isso a gente falando de um quadrinho que foi lançado
há mais de 60 anos atrás, né? Então, tu percebe o quão atual ele é. E além dos homens robôs, a gente tem os Gurbos, acho que é o nome, que são seres colossais, seres indestrutíveis, que até eles parecem ser colossos, impossíveis de vencer, até o momento que tu descobre o ponto fraco deles, né? E no momento que eles encontram o ponto fraco, eles começam a se enfrentarem eles entre eles, né? O que poderia ser isso, se não talvez as grandes empresas, talvez, né? Que quando tu possui certo incentivo governamental ou certa manipulação governamental, tu tá disposta a esmagar a população, né? Até o momento que, de repente, isso acaba, a ilusão, a bolha estoura e se vê obrigado a concorrer com outro e você não suporta viver dentro de próximo a outro concorrente. Talvez seja isso, talvez não seja isso. Talvez seja só uma opinião minha, ou talvez possa ser referente a pessoas no poder também, né? Que são às vezes seres intocáveis, né? Parecem ser intocáveis. E até o momento que tu percebe que na verdade é um querendo passar a perna no outro, né? Isso também te pode fazer essa suposição sobre o que ele quer dizer na história sobre eles, né? É uma possibilidade. Ambos são uma possibilidade, na minha opinião. A segunda mais plausível. E então tem, na minha opinião, né, os mãos que são a verdadeira grande sacada de tudo que eu tava falando isso. Esses são a grande sacada. Porque a história, tu chega na metade da história e tudo dá a entender que os mãos são os inimigos finais. Aí você pensa assim, não, agora a história vai trabalhar em como a gente vai expulsar os mãos do planeta Terra, né? E então o Juan e o Franco conseguem derrotar, né? Eles conseguem derrotar um mão. E quando eles derrotam o mão, eles descobrem que na verdade os mãos estão sendo manipulados desde o início. Que eles não estão fazendo aquilo porque eles querem, mas porque se eles não fizerem, eles vão morrer. E eles morrem de medo. Eles morrem não por serem mortos, mas eles morrem só pelo medo de pensar que eles vão ser mortos se eles não fazerem o que eles mandam. Então a mão nada mais é, na minha opinião, do que o próprio governo. A mão, na minha opinião, nada mais é do que o próprio governo argentino representado na história, né? Que um governo que ele parece ser o grande mandator, né, de todos os males que aconteciam na Argentina, até o momento que tu percebe que eles também estão sendo manipulados, né? Até o momento que tu percebe que são apenas fantoches, né? Eles, aqueles que executam, mas que não são aqueles que planejam, entende? Eu acho que talvez essa seja a grande sacada. Para eles, né, os grandes vilões da história que nunca aparecem, né, e que parecem ser seres que nunca vão ter um, uma resolução positiva para a humanidade, eles talvez sejam os, os europeus, talvez sejam os americanos. Por que não? Por que não isso? Afinal, a gente sabe, né? A história diz isso, né? Todos os países da América do Sul foram manipulados no século XX pelos Estados Unidos, justamente para que não se tornassem países comunistas, devido à grande quantidade de movimentos que apoiavam a população, né? Então a gente tem, apesar de alguns ideais fascistas, né? A gente tem o Getúlio Vargas, que trouxe muitos benefícios ao trabalhador que são utilizados até hoje, como 13º, como carteira de trabalho, também trouxe o salário mínimo. Tudo isso são projetos do Getúlio Vargas.
e que apesar de que ele tivesse muita inspiração no fascismo do Mussolini, né? Tivesse muita inspiração no Mussolini, trouxe grandes benefícios para a sociedade brasileira, né? E o peronismo foi a mesma coisa, né? O peronismo, ele tem um grande apoio da população, justamente pelo mesmo motivo, né? Porque surge um salário mínimo na Argentina, surge o 13º, ele é preso durante a ditadura, o povo demanda a soltura dele e ele se torna presidente e se torna um presidente idolatrado na Argentina, né? Tanto que o peronismo existe até hoje na Argentina porque esse cara é considerado o maior presidente da história por muita gente. Inclusive ele era muito apoiado pelo Oesterheld, né? Porque mesmo o Oesterheld sendo sempre abertamente de esquerda, né? Ele apoiou o peronismo justamente por conta das atividades sociais, né? Que fizeram muita ajuda para a Argentina. Isso mostra também como, né? Desculpa, fugindo um pouco do assunto. Isso mostra como às vezes a esquerda e a direita elas seguem todas para o mesmo rumo, muitas vezes, né? Você pode ver muita semelhança entre socialismo e fascismo e as pessoas não percebem que na verdade todas levam para o mesmo lugar, né? Mas enfim, continuando a história, né? Eu acho que é genial a sacada dos vilões na história, né? E então, tem, além de tudo isso, tem as diversas manejos que eles têm para tentar acabar com a revolta, né? Com a revolução. E além de todos os inimigos que eles tinham, eles começam a usar armas que manipulam, né? Como, por exemplo, a nuvem, né? As nuvens que manipulam o sentimento, né, dos soldados, das pessoas. Como, por exemplo, quando o Juan ele é manipulado pela nuvem e ele passa a acreditar que a filha e a mãe e a esposa dele estão do lado de fora do estádio sendo atacadas, né? Então ele é completamente iludido pela sensação de proteção, né, da família dele. E isso é uma coisa muito normal, né? Em qualquer ditadura, de tu tentar manipular a pessoa emocionalmente, né? Justamente para tentar abalar o espírito dela ou até conduzir ela para uma armadilha, né? Que vai prender ela, torturar ou até mesmo matar. Mas enfim, né? Chegamos a quase 35 minutos de vídeo, né? E eu sinto que eu ainda poderia falar muito sobre essa obra, porque ela tem muito ainda o que contar, né? O final dela, para mim, ele diz muito sobre tudo, né? Porque o final, basicamente, quando o Rua termina o relato dele sobre tudo que tinha acontecido, ele pede pro Hector, que é o roteirista de quadrinhos, que nada mais é que o próprio autor da história, ele pede que ano eles estão. E o ano que eles estão é 3 anos antes do acontecimento que ele relata. E então, Rua vai para casa, aparentemente ele encontra a família dele, o Hector corre atrás e ele pensa, o que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça? E essa é a grande sacada do quadrinho, né? Ele apresenta diversos problemas que nada mais são do que críticas à sociedade e à ditadura e ao colonialismo escondidas em uma trama de ficção científica. E esse questionamento do final do livro traz à tona todas essas sugestões que ele conta na história, né? Traz à tona tudo isso. E traz o questionamento de como a gente pode evitar isso. Como que a gente pode evitar para que isso aconteça? Como a gente pode evitar que isso aconteça de novo, né? Já que isso depois dessa história ocorreu mais 2 ditaduras na Argentina, né? 2 golpes, né? Na Argentina bem sucedidos. Tanto que um deles acabou causando a morte, né? Do Osterheld. E então esse é
na minha opinião, é o grande tema da história, né? É uma apresentação de diversos problemas sociais na Argentina devido ao colonialismo, devido ao, ao governo e o questionamento de como solucionar tudo isso, como evitar que aconteça de novo, como a sociedade pode aprender com tudo isso. E é por isso que isso aqui pra mim é o melhor quadrinho que eu já li na minha vida. Talvez isso aqui seja não só o melhor quadrinho que eu li na minha vida, talvez seja o melhor livro e talvez até seja a maior obra literária, obra artística que eu já experienciei na minha vida. Porque isso aqui fala muito mesmo, sobre muitas coisas. Eu tô ansiosíssimo para que um dia saia no Brasil de novo o Eternauta 2, que foi a última obra, né? O Eternauta 2 é a última obra do Osterheld antes da vida dele ser tragicamente encerrada, né? Então eu tô muito ansioso para o dia que isso chegar de novo no Brasil. E tenho curiosidade em ler o Eternauta 1969 também, que infelizmente ele é escrito às pressas, né? Apesar de ele ser muito mais direto ao ponto do que as outras, do que essa história aqui, né? Mas realmente isso aqui é algo único, uma experiência única ler isso aqui. Experiência única. É algo que tu não. É o tipo de obra que tu sabe que é geracional. Esse tipo de obra é geracional. Isso aqui tu vê sair uma vez por geração. Isso aqui é aquele tipo de coisa que aparece de poucos em poucos tempos. Pouco em pouco tempo aparece uma coisa dessas para tu ler. Ou que é lançada mesmo, né? Então, poderia até dar outros exemplos aqui de outras obras que, na minha opinião, também tem esse peso geracional, né? Até mesmo falando em quadrinhos, como é V de Vingança para mim. Para mim, V de Vingança, ele tem o maior peso geracional de todos os quadrinhos da era moderna, né? Ele tem o maior peso geracional. Não é à toa que hoje tem gente que veste a máscara do V para revoltas, para revoluções, tentar buscar revoluções, tentar buscar soluções, eles utilizam a máscara do V. E o Eternauta, apesar de ele usar um escafandro, né? Utilizar uma máscara para respirar, ele consegue representar muito só com uma imagem dele, né? E representa tanto que, conversando com um conhecido meu, que foi para a Argentina, ele me contou que lá no caminho da historieta que tem na Argentina, que você segue uma trilha, e essa trilha na cidade mostra várias estátuas de histórias em quadrinhos, inclusive a da Mafalda. A última, se eu não me engano, é justamente a do Eternauta, né? O escafandro, com o rifle nas costas e caminhando, né? Na praça. E por um período, ela foi retirada da praça. E o governo alegou que ela estava sendo restaurada. Mas nesse mesmo tempo foi lançado um. Foi colocado um pôster, né, na cidade, um quadro informativo com o trajeto, né? E no trajeto não aparecia o Eternauta. E então isso gerou revolta na cidade. Gerou revolta em Buenos Aires. Inclusive com pichações escrito que o Eternauta é para todos, né? E o Eternauta realmente é para todos. O Osterheld ele faz questão aqui de mostrar vários
exemplos de pessoas que a gente tem no mundo, né? A gente tem o Juan, que é uma pessoa que ele tem uma vida, economicamente falando, muito boa, né? Ele mesmo conta na história que, apesar de ele não ser um grande dono de empresas, ele tem uma vida muito boa, ele tem uma vida privilegiada. E ele é uma pessoa, apesar de tudo isso, uma pessoa muito família, né? Uma pessoa que tem medos, uma pessoa que pensa, né? Que reflete no que tá, reflete o que está acontecendo, reflexiva, né? E você tem personagens como o Favale, que é uma pessoa mais lógica, uma pessoa que busca sempre aparentar a positividade, né? O otimismo. O Favale é talvez o grande otimista da história, né? Porque por mais que ele siga a lógica, ele não desiste em nenhum momento, né? Por mais em alguns momentos ele esteja mais reprimido, ele parece não desistir nunca. E o Franco, ele é o grande herói, talvez, da história, né? Porque ele é justamente aquele que em nenhum momento ele fraqueja, né? Em nenhum momento ele pensa duas vezes, em nenhum momento ele pensa em desistir. Ele só segue indo em frente. Segue indo em frente. E talvez isso seja até um exemplo da vida social, né? De um metalúrgico, da vida social da classe operária. É que você tem que seguir em frente, você tem que seguir avançando, seguindo e trabalhando para que você tenha um futuro, ou para que a sua família tenha um futuro. E você tem personagens como Mosca também, o historiador, que, na minha opinião, ele vive em uma grande bolha na história, né? Ele não luta, ele não participa de nada, mas ele está sempre preocupado em escrever a história dele. Ele está sempre preocupado em viver a vida dele, né? Ele, na cabeça dele, na minha opinião, o Mosca ele pensa assim: logo logo isso acaba, logo logo isso passa. E eu não preciso me preocupar tanto com isso, além de apenas sobreviver e fazer o que eu tenho que fazer o meu trabalho, né? E acontece isso muito na sociedade. Acontece muito em ditaduras isso. Acontece muito em períodos sociais graves, né? Como a gente pode citar até o próprio Brasil, em que as pessoas simplesmente pensam só em si e pensando só em si a gente não consegue trazer uma solução. Então nós voltamos para encerrar todo esse vídeo, né? Que já passamos de 40 minutos. Voltamos ao tópico do livro, que é justamente o herói coletivo. Então eu quero ler para vocês o verso do livro, né? E que vocês reflitam sobre exatamente tudo isso que eu falei aqui agora. E mostrar como isso aqui realmente é um livro atemporal. O verdadeiro herói de O Eternauta é coletivo, um grupo humano. A história reflete, assim, ainda que sem intenção prévia, meu sentimento íntimo. O único herói válido é o herói em grupo. Nunca o herói individual. Nunca o herói solitário. Então, a grande lição do livro para mim é: temos problemas no mundo, temos problemas na nossa sociedade, temos problemas em casa, mas se a gente não se une, para resolver o problema, a gente nunca chega numa solução. Se a gente vive em uma sociedade em que a gente tem dois extremos, os dois extremos não se falam e não buscam resolver os seus problemas, a gente não chega numa solução. Se a gente tem 51% da população que acredita numa pessoa, 49% acredita em outra, e elas não tentam chegar num consenso por uma solução
para um país melhor, a gente não chega numa solução. Então, queria encerrar o vídeo assim, tá? Se você chegou a assistir esse vídeo por 45 minutos, espero que você não esteja cansado. Espero muito que você vá atrás disso aqui e leia isso aqui e reflita tanto quanto eu refleti sobre isso aqui, porque isso aqui é realmente uma leitura única, uma experiência única. E isso aqui me fez mudar até um pouco a minha forma de pensar, referente a alguns problemas sociais que a gente vive no mundo. Então seria isso. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você não gostou, você pode deixar o dislike, você pode deixar um comentário dizendo por que você não gostou também. Ou você pode simplesmente ignorar também. Mas é isso, pessoal. Fiquem com Deus. E é isso. Tchau, tchau.